Mark, ele é um aspirante a cineasta. Ele está desempregado, mas ele está o tempo todo filmando todos os eventos que estão acontecendo ao redor dele. Parece que ele tenta o tempo todo registrar a vida dos amigos dele, dos conhecidos que estão ao redor dele. Se eu fosse definir o Mark em uma palavra, eu acho que eu diria ligação. Parece que ele é o elo que liga todos os amigos dele. Ele se pergunta o tempo todo como os amigos estão, onde estão, o que estão sentindo, o que estão fazendo. Como ele é um dos poucos que não está com HIV, eu acho que ele tenta se manter firme para conseguir ajudar os amigos. Eu coloco, entre aspas, o tenta, porque ninguém é de ferro, a gente sabe disso. Ele tem suas dúvidas, suas ambições, seus momentos de tristeza, de felicidade. É interessante que ele não se pergunta em momento nenhum o porquê está nessa vida. Às vezes sem comida, passando frio. Mas ele escolheu essa profissão, sabe? E é uma profissão extremamente difícil. Principalmente quando ele coloca seus ideais na frente do dinheiro. Por exemplo, na metade do espetáculo, até metade do espetáculo, ele jamais aceitaria um trabalho na Buzzline. E aí, quando ele aceita, mais lá pro final, ele apenas, reafirma os seus pensamentos sobre esse trabalho. A Mimi, o que ela tem de especial é que ela é única, né? Não só por isso, mas pelo que ela representa. Ela é uma menina, uma mulher de 19 anos e ela já passou por tanta coisa, então, principalmente por ela ser mulher e naquele contexto histórico, ela é forte, ela é divertida, extremamente sensual, provocante, intensa, mas no decorrer da peça a gente percebe que na verdade isso é uma camada, uma máscara social, e quem nunca, né? E isso faz com que as pessoas se identificam, porque a gente percebe as angústias, as frustrações, os medos. Ela é extremamente segura e tem muito medo da morte, ela não sabe lidar com isso, por isso ela é inconsequente. Então o público se identifica muito fácil com ela, é fácil o acesso. Então eu acho que é isso. Eu acho que sim, eu acho que o autor também tem coisas dele em outros personagens, mas eu acho que ele enfatizou no Roger com ele, essa questão dessa ligação, foi o fato da doença, né? Do autor também ter descoberto a doença e precisar lidar com essa doença e seguir em frente, né? Como o Roger também precisou aprender a lidar com esse bloqueio, de escrever, de compor. Eu acho que ele enfatizou bastante isso nos personagens, né? Tanto ele quanto no Roger, em precisar seguir, viver o dia de amanhã, mesmo sem saber o que vai acontecer, seguir e ser feliz. Eu não acho que inconsequente é a palavra certa, né? Ela tá lidando com uma realidade que é muito difícil de aceitar. Ela não sabe se ela vai viver muito tempo, provavelmente não. E ela tá lidando com vício em drogas, que não é nada fácil de largar. Então acho que às vezes é muita coisa pro psicológico processar e as pessoas acabam ignorando, né? Uma forma dela lidar com o que tá acontecendo é fingir que ela tá bem. Então eu não acho que é só uma irresponsabilidade dela não cuidar da própria saúde, é mais o jeito que ela conseguiu lidar com o que tá acontecendo. Bem, fazer esse papel nos dias atuais é muito importante, principalmente agora que estamos passando por uma pandemia, com um vírus também que muitas pessoas não sabem como se comportar. E na história de Range se passa exatamente isso com o HIV, com a AIDS. E as pessoas ficaram muito assustadas, não sabiam o que estava acontecendo, pessoas morrendo e com medo de encostar em alguém e acabar pegando esse vírus. Está sendo muito atual, então está sendo muito importante mesmo cada momento que a gente está passando nessa pandemia, para nosso estudo também em Range. Acredito que sim, pois Maureen tem um jeito espalhafatoso, ela tem um jeito de sempre chamar atenção por onde passa. Ela sempre vai acabar tirando um sorriso dos seus amigos. Se os amigos dela estiverem tristes, ela vai estar lá para poder tirar um sorriso deles, para poder sempre ver o lado bom da situação. A Maureen, ela sempre vai ser a luzinha que vai sempre animar o local, porque ela
é espalhafatosa, ela sempre chega com um sorriso no rosto, ela sempre chega pra alegrar. Ela sempre vai tirar um sorriso, tanto dos seus amigos, tanto da plateia. Quando eu reflito sobre o sentido desses personagens na peça, nesse contexto que eles estão inseridos, que alguns personagens têm a AIDS e pela época que se passa, por ser mais difícil, e nessa época era praticamente uma sentença de morte, eu acho que a Índia ela cai como um exemplo de força e de esperança, sabe? Uma metáfora para esse sentimento de resistência, porque ela não desiste das pessoas em volta dela e dela mesma nessa situação. Ela continua indo no grupo de apoio, ela convida essas pessoas em volta dela a irem a esse grupo com ela, os amigos dela. Se essa pessoa LGBTQ, explicitamente LGBTQ, vivendo em Nova York no final dos anos 80, convivendo com a AIDS e sempre cabeça erguida, sabe? Ela é um personagem muito forte. Eu acredito que pro ator não cair em clichês ou em estereótipo, ele tem que estudar o personagem a fundo. Então, a Joanne não é só uma mulher lésbica, ela é muito mais do que isso. E isso serve, assim, pra todas as personagens. Se você entra e você estuda a personagem como um todo, fica muito mais fácil não cair em clichês, em estereótipo. Até porque, hoje em dia, a gente vê que nem toda mulher lésbica é o que a gente tem na nossa cabeça do que é, entendeu? Pode ser todos os tipos, de todos os estilos. E como é assim na vida, também é assim no teatro. Bom, eu vejo que a Maureen lida com a sexualidade dela de uma forma muito natural. Ela não traz isso como um conflito interno, ela não problematiza a sexualidade dela, ela lida da melhor forma possível, ela se aceita e ela se assume como mulher homossexual. É uma coisa que na época em que o texto Range foi escrito e subiu aos palcos, é um assunto muito delicado, um assunto que não deveria ser discutido, que era um tabu. E a Maureen, ela não lida com o assunto de sexualidade como um tabu. Ela lida de uma forma natural, de uma forma normal, de uma forma espontânea. Então a sexualidade dela é a espontaneidade dela própria. A minha maior dificuldade em fazer o Benny foi a parte de alcançar o tom dele. Foi um momento onde eu tive muita dificuldade. Mas foi aí que eu percebi que era onde eu tinha que mais ir a fundo. Então eu estudei muito, ouvi muito áudio dele cantando, então sem sombra de dúvidas essa foi a minha maior dificuldade, mas consegui. Joanne é uma mulher empoderada, uma advogada que vive no futuro, menos emocional que os seus amigos, onde agora faz parte e é consequência de um objetivo pré-programado, onde a satisfação está naquilo que ainda virá. Por isso, diferente dos amigos dela, ela acaba não aproveitando em sua totalidade emocional os momentos em que vive. Ela é essencialmente idealista, por querer provar que pode ser a melhor em todas as coisas, e frustrada quando se choca com uma realidade volátil às suas vontades, como por exemplo no seu relacionamento. O meu maior personagem do coro seria o Gordon, que é um dos participantes das reuniões para pessoas com AIDS, e o objetivo dele seria passar o que ele sente, tendo que viver com isso, sem saber como vai ser o dia de amanhã e quase como todo mundo lá está se sentindo. É quase como uma terapia em grupo. Ele relata as vivências dele. Eu acho que o ponto de desenvolvimento artístico que mais me desafia nesse espetáculo, como coro, é essa rapidez e agilidade que a gente precisa ter para trocar de atitude, trocar de personagem. Então a gente não tem um personagem fixo durante todo o espetáculo e aí a gente se dedica todo o tempo a estudar a vida daquele personagem,
atitude, figurino. A gente, em uma cena, é um morador de rua, numa outra cena, a gente é um dos moradores do prédio, em outra, a gente faz parte do suporte de vida. Então é tudo muito rápido, essas mudanças são muito ágeis. Então a gente não tem muito tempo para parar para pensar, é só sai de uma cena, já entra em outra e ao mesmo tempo tem canto, tem jeitos de andar diferente. Então eu acredito que essa mudança é muito desafiadora. O meu personagem principal dentro do coro de Ranch é como mãe do Roger, que é um dos personagens principais desse musical. Ela liga para ele quase no finalzinho do musical mesmo, lá no segundo ato, onde ela demonstra uma preocupação com ele, ela pergunta o que está acontecendo, se ele vai embora para Santa Fé, se ele está formando uma banda, ela pergunta o que houve com ele. Isso traz para mim esse laço familiar que a gente não vê do Roger com a família durante o musical, a gente vê ligações de outras mães, principalmente a mãe do Mark, então é muito legal porque traz essa parte familiar dele também. Logo ela faz um contracanto com outras mães também que aparecem neste momento final do musical e eu acho muito interessante justamente por isso mesmo, por trazer essa parte de família e de preocupação. E essa é a minha personagem principal dentro deste coro. Eu, pela minha experiência, eu fiz 3 anos de teatro amador. Também fiz várias oficinas de arte nesse meio do caminho. Porém, eu tenho muita dificuldade na área do canto, porque foi uma área que eu nunca quis desenvolver muito. Eu nunca tive tempo e curiosidade para desenvolver. Eu sempre desenvolvi mais a parte do texto, por isso eu tenho muito mais facilidade no texto. Porém, eu não tenho quase nenhuma experiência e nenhum meio de estudo na parte do canto. Então essa seria a área que eu mais precisaria de auxílio para o espetáculo de Ranch. O maior personagem no coro do espetáculo Ranch é a mãe do protagonista, Mark. Na trama, ela serve para mostrar esse outro contexto da vida dele, que é o da família que ele deixou em Scarsdale. Durante a peça, ela faz algumas aparições pontuais através de ligações, onde ela está sempre muito preocupada com o bem-estar do filho e também sempre dando sua opinião essa que ninguém pediu, no que vai acontecendo na vida dele, como quando ele termina o seu relacionamento com a Maureen. Uma parte bem específica que eu descobri ter dificuldade durante os ensaios é referente à independência vocal. Durante as músicas eu acabo tentando atingir o tom das outras pessoas e isso dificulta bastante. Mas é importante perceber essa dificuldade e ir atrás de treinar e melhorar cada vez mais. Dentre as áreas canto, dança e interpretação, a que eu acho que eu preciso me aprimorar mais para o espetáculo Ranch é a do canto, porque é a área que eu tenho menos vivência, já que eu já fui bailarina clássica por muitos anos e na interpretação eu trabalho numa companhia, então eu acho que o canto deixa a desejar um pouco.